Olá, estudante, seja bem-vindo a mais um aulão do Maratona A Prova Brasil. Professor Eric Anderson novamente aqui com vocês. Vamos falar de língua portuguesa, vamos falar de inferências no texto, vamos resolver questões, vamos tratar aqui da significação das palavras. E você sabe que o nosso propósito é estar com você nesse momento para ajudar você a mandar bem na prova do SAEB. Neste nosso encontro, nós vamos destacar primeiramente o aspecto das inferências de sentido. Como é que nós vamos inferir o sentido de uma palavra, de uma expressão? Vamos partir aqui de algumas estratégias bem práticas para você, na hora da prova, lembrar e mandar bem. Quando a gente fala em inferência de sentido, o primeiro aspecto importante são os ativadores de pressuposição. Calma aí, não se assuste com o nome. O que é que vem a ser um ativador de pressuposição? É aquela palavrinha que vai deixar uma pista sobre uma informação que está por trás do enunciado. Preste bem atenção. Vários alunos faltaram, até Pedro. Se eu for fazer a compreensão do que está explícito no enunciado, ou seja, o que está posto, dito, eu vou encontrar duas informações explícitas. A primeira, vários alunos faltaram. A segunda informação, Pedro faltou. Vários alunos faltaram, até Pedro, ou seja, Pedro está nesse grupo de alunos que faltaram. Portanto, eu tenho duas informações explícitas. Eu não fiz nenhuma inferência. Inferência é ir para além disso. Então, eu vou olhar para a palavra até e vou pensar. O que levou o enunciador a usar a palavra até? Eu vou chegar a uma terceira informação. Veja, vários alunos faltaram, Pedro faltou. Mas esse até ele vai ativar uma ideia de que Pedro é um aluno assíduo. Ou seja, chegar à conclusão de que Pedro é assíduo já é uma inferência, porque eu parti do dito para chegar a algo que não está dito, mas que está ativado no enunciado, por meio da palavra até. O que é que levaria uma pessoa a dizer vários faltaram até Pedro? Porque normalmente Pedro não falta. Pedro está todos os dias em sala de aula. Ele frequenta regularmente. E aí me surpreendeu ele estar nesse grupo de faltosos. Por isso eu vou usar o elemento até. Acabamos de fazer uma inferência. Essa inferência, nesse caso, foi ativada pelo elemento até, que aí nós podemos chamar de ativador de pressuposição. Tá? Lembrando que o conteúdo implícito ele pode estar aqui, ó, no ativador, mas ele pode ser um elemento estritamente contextual. O que é que significaria esse elemento contextual? Imagina aí, são 10 horas da noite, eu estou saindo da escola e encontro um colega de trabalho e pergunto a ele, você vai passar perto da praça X? Aí ele olha para mim e diz, vou, tchau, até amanhã. Ele não fez a inferência. O que é que me leva a perguntar se ele vai passar perto da praça ou do shopping? É porque provavelmente eu estou querendo uma carona. Ele está de carro e eu estou sem carro. Olha o contexto. Eu não tenho carro, meu colega tem carro. 10 horas da noite eu pergunto a ele se ele vai passar na praça X. Ele olha para mim e diz que vai e me dá tchau. Ele só leu o explícito. Ele não leu o subentendido. Ele não fez a inferência, levando em consideração os elementos contextuais, a situação. Então, assim, eu tenho que olhar para a situação em que o fato está acontecendo ou para alguma palavrinha, quando existir essa palavrinha, que tecnicamente a gente chama de ativador de pressuposição, mas você não vai precisar lembrar desse nome da hora da prova, basta você lembrar que é ela que vai ativar essa informação que está por trás do enunciado. Então, agora eu tenho 3 informações. Vários alunos faltaram, Pedro faltou e não é comum Pedro faltar. Pedro é assíduo. Essa terceira informação já foi uma inferência. Eu estou aqui no domínio do implícito. Então, tirar conclusões, fazer as deduções, ok? Vamos pensar numa outra situação? Imagina alguém chega para mim e me pergunta, você sabe falar inglês? Se eu simplesmente disser sim, eu estou afirmando que eu sei falar inglês. Isso é explícito. Mas em vez de usar o advérbio de afirmação sim, eu prefiro usar a palavra também. Quando eu respondo também, a pessoa me perguntou, você sabe falar inglês? Aí eu também. Esse também significa sim, eu sei falar inglês, e o que é que ele vai ativar? Além do inglês, eu sei falar um outro idioma. É isso que a pessoa vai imaginar
Puxa vida, professor Eric, falante de língua portuguesa, quando eu pergunto a ele se ele fala inglês, ele diz também, então ele fala inglês e talvez alemão, ou talvez francês, ou talvez outra língua. Então, chegar à conclusão de que a pessoa perguntada aqui, ela fala outro idioma além do inglês, já é fazer o quê? Uma inferência. E aí as palavrinhas que nos permitem fazer a inferência são os ativadores, ok? São os ativadores de pressuposição. Então, quando a gente pensa em fazer inferência, vamos lembrar das palavras que ativam a pressuposição. Pressuposição, lembre-se, o que está posto no enunciado e o que está pressuposto é o que está por trás de, tá? Se eu disser, João não trabalha aqui. Imagina essa frase, João não trabalha aqui. Só tem uma negação, só tem afirmação. Então, João não é funcionário daqui. Se eu disser, João não trabalha mais aqui, eu estou dizendo que ele não trabalha, mas essa palavrinha mais vai deixar pressuposto que ele já trabalhou antes. Então, esse mais vai ser o ativador, que vai me permitir fazer uma inferência. Então, além desses aspectos do implícito, como a pressuposição, os ativadores, eu quero destacar outros aspectos igualmente importantes para fazermos uma boa inferência. É a significação das palavras. Agora eu quero que você acompanhe comigo, em tela cheia, o que nós chamamos de sentido denotativo ou literal. É aquele sentido da palavra lá no dicionário. Então vamos pensar na palavra gelo. Quero colocar gelo no meu copo. Então a palavra gelo significa aqui, estes cubinhos aqui, ó, de água congelada. Pronto, isso aqui é o gelo. Isso é o sentido literal. Então eu quero colocar gelo no meu copo. O copo significa copo, o gelo significa gelo. Aqui eu já tenho a informação explícita e a palavra está sendo usada no sentido denotativo. Então, quando a gente falar de significação de palavras, lembre-se, primeiro desse par, o denotativo ou literal, que é o sentido real da palavra, o gelo simplesmente significando gelo. E o outro significado, e a outra possibilidade, é o sentido chamado de conotativo ou figurado, que é muito comum nós usarmos no dia a dia, quando você diz que está de cabeça quente, com tanto problema. Cabeça quente, talvez ela não esteja literalmente quente. Eu estou com a cabeça aqui pegando fogo. São formas de nós usarmos as palavras para obtermos alguns efeitos expressivos, tirando essa palavra do seu sentido puramente literal. Então vamos dar uma olhada aqui numa ilustração sobre a palavra gelo. Imagina agora aqui esta cena, acompanha aqui comigo. Ela está um gelo comigo. Então o rapaz aqui, não sei o que é que ele andou aprontando, e de repente ele chega com um buquê de flores, talvez tentando uma reconciliação, e a moça aqui está indiferente, ela está fria com ele. Ele vai e diz, ela está um gelo comigo. A palavra gelo deixou de significar aquele gelo lá do copinho de Coca-Cola para indicar o quê? A frieza de sentimento, a indiferença da moça. Nesse caso, nós estamos no chamado sentido conotativo, que também pode ser chamado de sentido figurado e de sentido metafórico. A importância na hora de ler o texto é você perceber, pelo contexto que está posto ali no papel, se aquela palavra está caminhando para um sentido mais figurado ou se ela caminha para um sentido mais literal. Isso depende muito do gênero, do propósito do texto. Por exemplo, quando a gente vai ler uma notícia, se uma notícia é sobre o gelo, a palavra gelo ali vai ser no sentido figurado. Se uma notícia sobre o sol vai ser o sol que nós conhecemos, né? É o sentido literal, porque a notícia, pela sua natureza mais informativa, ela vai explorar as palavras no sentido literal. Agora, o que é o sol no poema? Então, às vezes o sol no poema pode ser a alegria, pode ser uma infância radiante, o pôr do sol já pode ser a chegada da velhice, a passagem da vida, o pôr do sol pode ser a chegada da proximidade com a morte, ou mesmo a chegada da morte. Por quê? Porque tudo depende do gênero textual, da circulação desse texto, do propósito comunicativo daquele texto. Então seria muito estranho, imagina aí, você pegar uma bula, ou melhor, um manual de instrução, sei lá, você comprou um ventilador e vai lá, você começa a folhear um manual de instrução de um determinado aparelho e as palavras estão no sentido figurado.
Não, ali as palavras estão ali para nomear as peças e todo o procedimento de encaixe. Ali é mais comum o sentido ser literal. Mas um poema, um conto, uma letra de música, aí sim nós já vamos ter situações em que o sentido figurado ou metafórico vai se fazer mais presente. Vamos acompanhar agora aqui comigo alguns detalhes sobre a significação das palavras. Muito bem. É muito importante a gente tratar aqui da metáfora. Metáfora é considerada uma figura de linguagem que substitui uma palavra por outra, baseada numa relação de quê? De semelhança. Então, substituição através de uma relação de semelhança resultante da subjetividade de quem cria. Vamos lá. Eu tenho que pensar que o pavão é uma ave, no sentido literal. Então, no sentido literal, o pavão é uma ave. Mas eu não quero chamar o pavão de ave. Eu quero criar uma frase nova, algo diferente com a palavra pavão. Então eu vou dizer que o pavão, na hora de descrever o pavão, em vez de dizer ele é uma ave que tem várias cores nas suas plumas, eu prefiro dizer que ele é um arco-íris de plumas. Veja, o pavão é o arco-íris de plumas. Eu estou diante de uma metáfora, porque eu percebi que existe uma semelhança entre o pavão, as várias cores, e as várias cores do arco-íris. Então, eu chamo o pavão de arco-íris de plumas. Isso é uma metáfora. O sentido é figurado, mas ele se baseia numa relação de semelhança. Uma pessoa que não tem muitos hábitos de higiene, às vezes ela é chamada de quê? De porca. Fulano é um porco. Isso é uma metáfora, porque existe uma relação de semelhança entre o que se atribui ao porco e aquele comportamento da pessoa. Ok? Muito bem. E aí a gente tem na ilustração. Lembrar disso. Tá? O pavão está aqui, a ave, né? E aqui está o arco-íris. Eles são elementos diferentes. Pavão é pavão, arco-íris é arco-íris. Mas na hora de fazer a metáfora, é exatamente isso aqui, ó. Essa ligação. Eu vou igualar esses dois. Por quê? Porque ao perceber essa semelhança, eu vou conseguir criar aquele novo sentido. Né? A gente tem, por exemplo, muitos casos de figuras assim, de uso metafórico, em letras de música. Tá? Há uma música do cantor Jorge Vecilo chamada Encontro das Águas. E tem um trechinho lá do refrão que ele diz: eu aprendi com a dor. Nada mais é o amor que o encontro das águas. Então, as águas se encontrando. E o amor, as duas pessoas, os dois corações que se entrelaçam afetivamente. Isso faz parte da criatividade humana. Olhar para tudo que existe no mundo e, a partir da exploração da língua com a qual nós instrumentalizamos a comunicação, a gente consegue criar frases novas, sentidos novos e fazer uma exploração inaugural da língua. Isso acontece muito em textos do chamado domínio artístico literário. Olha que legal. A gente vê muito isso também em propagandas. Tá? Imagina aí, banho e tosa. Aqui o seu cão sai um gato. Aqui a gente tem, por exemplo, a imagem de um cão da raça Golden Retriever. Aqui está ele. Banho e tosa. Mais uma vez, o uso do sentido figurado de forma que vai causar um impacto. Veja, eu não estou diante de um poema. Isso aqui não é um texto literário. Mas é muito comum, por exemplo, na linguagem publicitária também, explorar esses recursos. Seu cão sai um gato, porque gato é muito usado no sentido figurado, para uma pessoa para descrever uma pessoa que é bonita, né? Gato ou gata, seja masculino, seja feminino. E no reino animal, o gato é entendido como um rival do cachorro, e ele faz aqui esse trocadilho, ó, ele vai sair um gato, mas é um gato no sentido de sair muito bonito. E isso causa impacto na leitura e acaba chamando a atenção. Hoje, na era das arquiteturas fluidas da comunicação, no cyberespaço, na internet, nas redes sociais, é muito comum que as peças que têm engajamento são aquelas que conseguem fazer uso expressivo de formas, de sons, de cores, de movimentos, de imagens e de palavras. Você imagina aí, certo dia, eu vi um anúncio publicitário que dizia assim:
direcionado para condutores de motocicleta. E o anúncio dizia assim: motociclista, o capacete é um importante item de segurança. Ponha isso na cabeça. Olha só o significado de ponha isso na cabeça. O que foi que aconteceu com ponha isso na cabeça? É para pôr isso, a ideia, na mente, e é para pôr isso, o capacete, na cabeça. Presta atenção. Aí nós estamos diante da situação da ambiguidade. O duplo sentido, intencional. Motorista, o capacete é um importante item de segurança. Ponha isso que eu falei, essa ideia, na cabeça, na sua mente, sentido figurado. Agora ponha isso, o capacete, na sua cabeça, no sentido literal. O duplo sentido operando. Então, ó, cuidado. Eu posso ter só o figurado, eu posso ter só o sentido literal, mas eu também posso ter o uso criativo do duplo sentido, dos dois sentidos. Ok? Maravilha. Uma outra coisa importante para a gente tratar aqui é a ironia. O que vem a ser a ironia? A ironia, basicamente, é quando você afirma uma coisa que é o contrário do que você quer dizer, do que você pensa. Então, se você acha, por exemplo, uma pessoa feia, você vai dar, eu acho você linda. E pela forma de pronunciar. Na escrita, você talvez colocasse aspas. Então, quando você diz que a pessoa é linda, mas querendo dizer que ela é o contrário disso, você está sendo irônico. E a ironia é um recurso de linguagem que mobiliza a nossa habilidade de fazer inferência. No dia a dia, existem pessoas que são essencialmente irônicas e até nos dificultam, às vezes, de saber quando a pessoa está falando sério ou quando ela está com brincadeira. Existem pessoas assim espalhadas no mundo, mas quando a gente está lendo um texto literário, um poema, uma tirinha, uma charge, é muito importante a gente estar atento à possibilidade de ironia. Por quê? Porque a ironia vai exigir de nós uma inferência. Né? Há um trecho, por exemplo, da obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e que o personagem Brás Cubas, quando ele está sendo sepultado, lá no momento, um amigo dele faz um discurso, faz um louvor ao nome dele. Ele está lá morto. E aí ele diz, que amigo, meu amigo fiel. É uma história em que o autor escreve depois de morto, né? Que ele até se diz, não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor para quem a campa foi outro berço. Ou seja, ele começou a escrever depois que morreu. Coisas da literatura. E aí a gente vai lendo o texto e diz, que amigo é esse? Que palavras lindas, que tem um momento que ele diz, vós que estáis aqui, falando para os outros amigos. Reconheceis que este tem sido um dos mais belos caracteres que tem honrado a natureza. E começa a dizer que o céu está chovendo porque a natureza está chorando a perda daquele ente. Aí, quando era o final do texto, ele diz, meu melhor amigo, bom e fiel amigo, não me arrependo da herança que deixei para ele. Ou seja, o cara sabia que ia ficar rico com a morte dele, por isso que foi ao enterro e fez aquele discurso bonito. Quer dizer, existia aquela ironia, ele o tempo todinho estava elogiando o amigo, mas era um pseudo-amigo, um falso amigo, então havia aquela ironia. A ironia mexe com a nossa inferência. Então vem aqui comigo. Está aqui, por exemplo, o ensino no Brasil é ótimo. Agora vamos acompanhar aqui os destaques comigo. Veja, esta frase aqui, em tese, ela estaria elogiando o Brasil. O ensino no Brasil é ótimo, mas a maneira como ela está sendo grafada de forma aqui graficamente incorreta, violando as convenções de ortografia, de escrita, né, de ortografia, ensino com I, SS, e aí a gente tem aqui, ó, com o acento virado para cá, ótimo, sem o acento, Brasil, com U. Então são erros, são desvios aqui de convenção escrita, né, falhas de grafia que chamam muita atenção. E aí a gente vê, o aluno está escrevendo uma frase dizendo que o ensino é ótimo. Será que a revista está querendo elogiar a qualidade da educação no Brasil?
Nesse caso, ela está usando uma frase que seria um elogio, mas que está com desvios de grafia muito considerados graves para fazer a crítica. Então, o ensino no Brasil é ótimo, na verdade significa que o ensino no Brasil é péssimo. E a prova disso é que os alunos estão escrevendo assim. Está aqui na capa de uma revista de grande circulação nacional. Estamos diante de quê? Estamos diante de uma ironia. Então, diz uma coisa para querer dizer o contrário. Eu tenho que interpretar que aquela frase deve ser entendida como o oposto do que está dito nela. É também uma possibilidade de quê? De fazer uma inferência, tá? Então, na inferência, nós temos aqueles aspectos lá da pressuposição, nós temos os aspectos da significação da palavra, conotativo, denotativo ou o duplo sentido, quando se busca de propósito fazê-lo, e também uma outra situação é a ironia. Há uma outra situação que eu quero comentar aqui com vocês, é a seguinte: existe uma figura chamada metonímia, uma figura de linguagem. É quando nós usamos uma palavra no lugar de outra por uma relação de lateralidade. Vou dar um exemplo bem prático. Se eu falar que eu tenho Machado de Assis na minha estante. Ontem à noite eu li Drummond. Eu não tenho Machado de Assis na minha estante, eu tenho o livro dele, então eu estou usando o nome do autor no lugar da obra. Ontem à noite eu li Carlos Drummond de Andrade. Na verdade, Drummond já faleceu. Eu li o livro dele. Então, o autor no lugar da obra. Isso nós chamamos de quê? De metonímia. É uma outra relação de sentido. Mas a que eu queria destacar ainda para vocês é a relação da parte pelo todo. Quando eu uso uma palavra, por exemplo, meu avô cria 1000 cabeças de gado. Ah, e ele cria só a cabeça? Então, fica imaginando assim, ele tem 1000 cabeças de boi. O corpo está fora, é só a cabeça destacada? Não. Quando a gente fala que alguém cria 1000 cabeças de gado, é porque ele cria um animal inteiro. Mas eu uso a palavra cabeça para significar o corpo. Pedir a mão da moça em casamento não é amputar a mão dela e levar para o cartório para assinar a certidão. Não. Pedir a mão dela em casamento é pedir para casar com ela inteira. Então, pedir a mão em casamento é a parte que não significa a parte, significa o todo. Cuidado com essas situações em que você usa uma palavra que indica a parte, mas ela significa o todo. Os sem-teto ocuparam o prédio do governo. Então, os sem-teto são pessoas que já têm a casa, a mobília, só está faltando cobrir? Não, sem-teto são pessoas sem moradia. Mas a palavra teto significa a habitação toda. Então, sem-teto é sem casa. Pedir a mão em casamento é pedir a pessoa toda em casamento. Criar 1000 cabeças de gado é criar o gado inteiro. A parte pelo todo também é uma outra relação que vale a pena a gente destacar. Beleza? Muito bem. Agora vamos dar uma olhada aqui nessa charge. Rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. Observe que quando a gente lê, a leitura é sempre da esquerda para a direita. Então uma coisa importante, eu vou dividir aqui. Eu vou pontilhar. A partir desse primeiro elemento aqui, ele vai ativar uma expectativa em nós. Eu não sei o resto da charge. Quando eu vejo rede social, eu penso em quê? Eu penso Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Então, já criou uma expectativa. Rede social, eu penso logo nisso. Quando eu leio o lado de cá, vai acontecer uma quebra de expectativa. Isso é muito comum em charges, cartoons, tirinhas. Porque quanto maior o poder de causar surpresa no leitor, maior é o engajamento desse texto, maior é o interesse das pessoas pela leitura desses textos. Então, eu tenho aqui rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. Eu vou fazer uma inferência aqui. Mas uma coisa. Para a gente fazer a inferência, é importante a gente lembrar que rede social aqui está no sentido mais figurado.
Porque a rede tem a ver com aquilo que liga. Ok, isso é um sentido figurado da expressão rede social. Quando eu chego para a rede aqui, é a rede mesmo das pessoas deitam para tirar um cochilo, para dormir, para descansar. Então, o que é que eu tenho que perceber de cara? O duplo sentido da rede. Aqui, rede, conexão de pessoas. Aqui a rede, a conexão dos fios, dos tecidos que formam a rede. O sentido literal e o sentido figurado. Ok? Então já começa a fazer a inferência observando esses elementos linguísticos. Mas eu preciso avançar ainda para isso. Eu vou olhar para essa rede e vou ver que nessa rede eu tenho que analisar a imagem. E eu vou voltar aqui porque eu quero destacar para vocês que na charge nós temos 2 adultos. Aqui. Então esses 2 adultos aqui, eles são um casal. Então tem o pai e a mãe desses meninos aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí o que é que acontece? Rede social aqui em casa é outra coisa? Agora eu vou fazer a inferência da crítica implícita. Eu percebi a duplicidade de sentido. Bom, o que é rede social para mim? Rede social para mim é uma rede social que eu normalmente frequento, ativo, aciono no celular, no computador. Mas para essas pessoas que só tem uma rede para a casa toda e a rede ainda é cheia de remendos, é uma rede precária, são pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. São pessoas de baixo poder aquisitivo. Então eu já vou perceber que enquanto uma parte da sociedade entende a rede social como aquela ferramenta de comunicação mediada pela internet, para esta família que desconhece computador, celular, internet, qualquer recurso tecnológico, o conceito de rede social é uma rede precária, simples, que abriga todos os membros da família. Então, eu estou percebendo que existe uma crítica. Estou fazendo essa inferência a partir da duplicidade do sentido e do jogo de sentido que é construído entre as palavras e as imagens. Lembre-se, esse texto aqui é um texto multimodal. A Base Nacional Comum Curricular preferiu chamar de texto multissemiótico. Mas não se assuste com esse nome. Multissemiótico ou multimodal é o texto que mistura palavras com imagens, recursos verbais com recursos não verbais. Tá? Então eu consegui perceber que existe a duplicidade, que existe o jogo com a imagem, que existe a crítica. E isso nos permite ter um novo olhar. Puxa vida, quantas pessoas ainda no mundo não têm acesso a essa rede social e talvez só tenham uma rede para compartilhar com a casa toda, né? Muito bem, vamos dar uma olhada agora no enunciado. Diz assim, o efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre à polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. Este aqui já é o gabarito da questão, tá? Alternativa A, polissemia. A partir do momento que eu tenho mais de um sentido, essa rede social pode ser a rede de amigos, pode ser a rede social da internet. E essa rede social aqui é somente a que eu estou vendo ocupada pelas pessoas aqui de menor poder aquisitivo, né? Então, toda vez que eu tenho uma expressão ou uma palavra com mais de um significado, eu tenho o fenômeno da polissemia. Olha lá, poli, vários, semia é o significado. Então, mais de um significado, polissemia, vários significados. Então, os múltiplos sentidos que ela tem e se pretende veicular. Mas eu preciso comentar com vocês os distratores. Vamos lá. Letra B. Existe uma ironia. Cuidado. Existe uma ironia? Existe.
para conferir um novo significado ao termo outra coisa? Não, ela não confere um novo significado a outra coisa, ela confere outro significado à rede social. Então, falso. Letra C. Uma homonímia para opor a partir do advérbio de lugar o espaço da população e o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Não existe uma homonímia. Eu vou explicar para você o que é homonímia. Homonímia são palavras que são iguais na grafia, na pronúncia ou nas duas coisas, mas que têm sentidos totalmente diferentes. Vou dar um exemplo prático de homonímia para vocês. A palavra são. Quando eu digo são de São Paulo, São Pedro, esse são é o substantivo santo. Corresponde à palavra santo. Quando eu digo vocês são inteligentes, eu estou usando o verbo ser. Então, são de São Paulo é uma palavra. São de vocês são inteligentes é outra. Mas elas têm a mesma grafia. Tem o mesmo som, são. Mas não são a mesma palavra. Um é o verbo e um é o substantivo. Isso é uma homonímia. Não é o caso da rede social, que é uma polissemia, tá? Personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. Não existe uma personificação. Personificação é quando nós atribuímos ações a seres inanimados ou não humanos. Por exemplo, quando você lê uma fábula, a raposa e as uvas, os animais falando, aquilo ali é uma personificação. A natureza sorriu para mim é uma personificação, porque eu estou atribuindo ação humana a um elemento não humano. E antonímia está falso. Eu vou explicar agora para vocês o seguinte. Falso. Antonímia são os antônimos. Palavras de sentidos opostos. Ok? Bem e mal, magro e gordo, baixo e alto, dia e noite, vida e morte. Não aconteceu isso. Então você já sabe. Fizemos a inferência a partir da percepção de uma relação de polissemia ou a multiplicidade de sentidos de uma expressão. Ok? Então, primeira questão, gabarito, letra A. Vamos à questão de número 2. Questão de número 2 é baseada na letra da música, letra de canção, intitulada Metáfora, de Gilberto Gil. Ele diz, uma lata existe para conter algo. Mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo. Mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha caber o incabível. Deixa a meta do poeta, não discuta. Deixa a sua meta fora da disputa. Meta dentro e fora, lata absoluta, deixa simplesmente metáfora. Você já sabe o que é metáfora? É o uso do sentido figurado das palavras a partir de uma associação que é feita. E uma coisa importante sobre esse poema é, vamos lá, ele vai mostrar o significado comum da palavra e o significado para o poeta. O que é que o poeta faz? O poeta olha para a moeda e vê os dois lados, cara e coroa. Ou seja, o poeta ele olha para uma palavra e não vê somente aquela possibilidade que está no dicionário. Então, ó, uma lata existe para conter algo. Uma lata de achocolatado, uma lata de leite. Ela existe para conter. Mas quando o poeta diz lata, ou seja, quando o poeta usar a palavra lata, não vai ser a lata de Nescau. Não vai ser a lata do achocolatado. Não vai ser a lata de leite. Vai ser uma lata com outro sentido. Porque o poeta, ele é capaz de fazer tudo com a palavra. Não há limites para a sua criação. Por isso, ó, quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo, que é uma meta, é uma coisa que eu vou atingir. Mas, quando o poeta diz meta, não vai ser a meta que eu uso. Pode estar querendo dizer o inatingível. E aí ele dá um conselho ao leitor. Por isso, não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Ou seja, eu não posso dizer para o poeta, a palavra lata significa aquilo que contém leite, que contém achocolatado. Não adianta. Porque eu não posso limitar o potencial inventivo do artista, do artífice da palavra, o poeta. Na lata do poeta tudo, nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha caber o incabível. Então na lata do poeta tudo é possível. Deixa a meta do poeta, não discuta, ou seja, deixa que ele faz do jeito dele.
Deixa a sua meta fora da disputa, meta dentro e fora, lata absoluta, deixa simplesmente metáfora, ou seja, deixa o poeta fazer a metáfora que ele quiser. Tá? Então, para o poeta, tudo é possível, tá bom? Ele não pode ser limitado, ter a sua criação limitada. Agora a gente vai dar uma olhada no enunciado da questão. Vamos lá, em tela cheia para você agora. A metáfora é a figura de linguagem identificada pela comparação subjetiva, pela semelhança ou analogia entre elementos. O texto de Gilberto Gil brinca com a linguagem, remetendo-nos a essa conhecida figura. O trecho em que se identifica a metáfora é: onde é que ele está usando uma palavra no sentido figurado? Quando ele diz uma lata existe para conter algo, ele está dizendo com o sentido comum de lata. Quando o poeta diz lata, ele ainda não colocou palavra sentido novo para lata. Quando ele diz uma meta existe para ser um alvo, ele não colocou sentido novo para meta ainda. Por isso não se meta a exigir do poeta, até agora nada. Agora aqui, ó, que determine o conteúdo em sua lata. Quando ele fala isso no poema, aqui, ó, ele já apresentou a lata como uma coisa diferente. Que é o quê? Lata pode ser o incontível, ou seja, aquilo que não se pode conter. Então a resposta aqui é a alternativa E. Que determina o conteúdo de sua lata. Aqui ele já está se referindo mesmo à lata cujo sentido ele transfigurou dentro de sua criação poética. Não é mais a lata de leite, nem a latinha de achocolatado. Ok? Então resposta aí a letra I. Bom, agora a gente vai dar uma olhada em mais um texto. E antes de nós analisarmos esse texto, comentar com vocês o seguinte. É sobre os textos de natureza argumentativa, textos opinativos. Normalmente eles têm uma ideia central e essa ideia central ela é acompanhada de ideias secundárias que vão dar apoio a essa ideia central, vão fundamentar os argumentos que dão fundamento para a chamada tese do autor. A gente vai ler um texto aqui de uma entrevista. Quando eu falo em texto argumentativo, existem vários. Uma música pode ser um texto argumentativo, uma carta pode ser argumentativa, um editorial é um texto argumentativo. A gente vai ler um trecho de uma entrevista. Vamos lá. Então a revista pergunta: entre as vertentes da arte, a TV é a que mais dá visibilidade ao grotesco? Perguntou aqui para o entrevistado, né? Aí o entrevistado Sodré diz: a televisão dá mais visibilidade porque é uma prática de massa, de grande público. Ela mostra claramente que o grotesco é a estética regimentadora. Não só a televisão brasileira. Acontece em todo lugar onde existe uma corporação acelerada de estratos da população que não se reconhece de modo hegemônico. Aí a revista, né, o entrevistador vai e pergunta: no livro, vocês dizem que o público não é vítima e sim cúmplice, né, da TV. Ele vai responder aqui o seguinte. Olha lá. Há um contrato entre as partes. Aceito tudo como verdade. Caso contrário, não me divirto. É um pacto simbólico. Eu lhe dou um programa parecido com as expectativas culturais que você tem e você fica ligado em mim. O que é que ele está simulando aqui? Ele está simulando a TV falando com a pessoa. A televisão fala com a pessoa. Tá? Ó, a TV dá um programa parecido com as expectativas e a pessoa fica ligada na TV. Não vou dar nada acima de seu horizonte cultural possível. À medida que vou recebendo programas que posso entender sem esforço, agora aqui é a pessoa. Ó, o ser humano que assiste televisão, né? A pessoa, à medida que ela vai recebendo programas, né? Aí ele vai dizer, ó, que me divirtam, vou me tornando cúmplice de tudo aquilo que a TV me dá. Não é que a televisão me imponha, vou aceitando e cada vez mais sou parte e não vítima. Afinal, sou eu quem liga ou desliga a TV. Ok? Então, preste atenção aqui. Vamos lá, ele está opinando, né? Então, nessa entrevista, nós temos um fragmento argumentativo. Qual é a ideia central do que ele está falando? Vamos tentar identificar a parte principal aqui e o que é secundário que está aqui na periferia, ajudando a dar visibilidade a essa ideia. Preste atenção. O enunciado da questão, acompanha aí comigo.
Para o autor, a população não é vítima, mas cúmplice da TV. O argumento que sustenta essa tese é... Então aqui, pronto, eu já identifiquei a tese. Ó. A população não é vítima, mas é cúmplice da TV. Ou seja, preste atenção aqui. Eu não sou um coitadinho, a TV invadiu a minha vida, está manipulando a minha cabeça, está dominando o meu pensamento, guiando os meus destinos. A tese do autor é que não, eu não sou vítima, não. Se eu sou tão manipulado pela TV, eu tenho a minha parcela de culpa. Então eu sou cúmplice, ou seja, eu sou parceiro dela. Qual é a parte que vai fundamentar essa tese? Essa é a ideia central. Essa é a ideia central do texto. O ser humano ele não é vítima. E o que é que prova que ele não é vítima? Mas ele é cúmplice, ou seja, ele age juntamente com a TV. Qual é a frase que deixa isso claro? Qual é o argumento? A televisão dá mais visibilidade porque é uma prática de massa de grande público. Acontece em todo lugar onde existe uma corporação acelerada de estratos da população. Eu lhe dou um programa parecido com as expectativas culturais que você tem. Afinal, sou eu quem liga ou desliga a televisão? Não é que a televisão me imponha. Vamos lá? A partir do momento em que ele diz sou eu quem liga ou desliga a televisão, ele está sustentando a tese de que eu não sou vítima, porque eu estou escolhendo. E se eu fosse vítima, eu não escolheria. Ele mesmo diz antes, ela não que ela me imponha. A TV não se impõe, ela não me obriga a assistir aquela grade. O controle está na minha mão. Se eu estou naquele canal, se eu estou todo dia assistindo aquela programação, é porque eu não sou simplesmente uma vítima. Eu sou um cúmplice. Então eu tenho a ideia central, que é a tese, e essas situações que ele vai relatando, programa parecido com a expectativa, ou seja, a TV só me dá o que eu quero, o que parece comigo. Então se eu gosto da violência, se eu sou uma pessoa que tem semelhança de vida, ou de expectativa, ou de costume com a violência, eu vou ver programas violentos. E assim nas diversas temáticas. Então tudo isso aqui são elementos que vão se ligar à tese, que é a ideia central. Tá? E esses elementos, assim, por exemplo, situações de exemplo, citar um dado, são elementos que vão sustentar essa tese. Não é vítima, é cúmplice. Por quê? Porque tem o controle na mão, porque ela é parecida comigo, porque eu só assisto aquilo que tem a ver com a minha vida. E aí ela vai invadindo, né? E manipulando e, na verdade, só me dando aquilo que tem a minha cara. Beleza? É isso aí, pessoal. Chegamos ao final da nossa maratona do Aprova Brasil de Língua Portuguesa. Um grande abraço do professor Eric. Sucesso para vocês na prova do SAEB. Valeu!